Na cidade de Senador Sá, no Ceará, a 271 quilômetros da capital Fortaleza, foi descoberta uma edificação muito peculiar. Foi usada na construção dessa edificação um dos processos mais antigos e complexos, chamado de construção em pedra seca, muito utilizada em muros de fortalezas. Essa técnica consiste em encaixar pedras de diferentes formatos e tamanhos sem a necessidade de argamassa ou cimento, muito embora tenha sido constatada a presença de barro batido no interior das paredes, que tem em média 80 centímetros. Mas algumas chegam a quase 1 metro e foram construídas sobre sólidos alicerces. Possivelmente foram feitas para resistir às ações do tempo e a possíveis ataques. Apesar do desgaste do imóvel secular, que não possui mais coberta e muito provavelmente teve boa parte das paredes soterradas, é possível identificar 2 grandes compartimentos ligados entre si por uma porta larga de aproximadamente 2 metros de largura. A localização da construção é privilegiada, estando ela na encosta do serrote da fazenda Olho d'Água dos Picos, de onde se é possível observar movimentações quilômetros adiante. Também há registros de que no local há uma nascente, o que serviria de abastecimento d'água para os que ali habitavam. As terras onde essa estranha edificação foi encontrada pertencem ao senhor Stanislau, proprietário da fazenda Olho d'Água dos Picos, distante 2 quilômetros da sede da cidade de Senador Sá. Não há registros de quando foi descoberta tal edificação, porém moradores da região próxima à fazenda comentam que seus bisavôs já falavam sobre o local, o que leva a crer que sabe-se da existência daquela construção rústica há pelo menos 200 anos, quando a região ainda fazia parte do grande território de Sobral, pertencente à província do Ceará. Esses mesmos populares afirmam que o local é mal assombrado e que é possível ouvir vozes e ver visagens se a visita ao prédio ocorrer no período noturno. A partir desses contos, passados de geração a geração, a população afirma que aquela construção curiosa em blocos de pedra teria sido edificada pelo diabo para albergar os seus escolhidos antes de levá-los definitivamente para o inferno, e por isso a nomearam como a Casa do Cão. Outros moradores, mais céticos, não creem na afirmativa de seus ancestrais e a chamam simplesmente de a Casa de Pedra. Mas afinal, quem teria de fato construído aquela estrutura tão bem feita? Para entender mais sobre o assunto, vamos voltar quase 500 anos no tempo. Após a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras americanas entre Portugal e a Espanha, a França não concordou e contestou tal acordo. Paralelo a isso, os franceses empreenderam várias invasões ao Brasil. Sabe-se que no ano de 1531, colonizadores franceses invadiram o território brasileiro a partir da ilha de Santo Aleixo, em Pernambuco. Estavam interessados nas riquezas do país, principalmente o pau-brasil, e lá ficaram de março a dezembro deste ano até serem expulsos pelos militares portugueses. Porém, o sonho de conquistar o Nordeste brasileiro não foi abandonado. De acordo com as informações contidas no mapa Le Brésil, confeccionado pelo cartógrafo renascentista francês Jacques de Valdeclerc, a França acalentou um projeto para a conquista do litoral da região nordeste do Brasil, mais precisamente os territórios localizados entre a foz do rio São Domingos, atual Rio Paraíba, até a foz do rio Acaraú, localizado no interior do estado do Ceará. No referido mapa, figuram as armas do coronel-general do exército francês Philippe Strozzi, bem como apresenta diversas informações estratégicas, como a do auxílio que receberam de cerca de 10 mil indígenas, inclusive de tapuias, tidos como mais resistentes e agressivos, todos habitantes das ribeiras interioranas do Ceará e do Rio Grande do Norte. Conseguiu a cooperação dos nativos, lhes trazendo produtos europeus como facas, machados, tesouras, dentre outros. A entrada e saída dos franceses em território brasileiro se dava a partir da Baía de São Domingos, no estado da Paraíba. Os selvagens indígenas eram os responsáveis por cortar e transportar o pau-brasil retirado da floresta primitiva da região cearense até o local de embarque no litoral paraibano. Com o receio de serem atacados pelos exércitos portugueses, os franceses construíam fortes em regiões estratégicas,
onde podiam visualizar a movimentação à distância com a finalidade de se organizarem contra um possível ataque. Esses fortes eram edificados com pedras calcárias e possuíam paredes reforçadas para que pudessem resistir ao poderio bélico lusitano. Para isso, utilizavam da mão de obra indígena na construção da edificação. As movimentações dessa rota em solo nordestino ocorreram até o ano de 1580, quando teve que ser abortado devido ao fato de que o coronel-general Filippo Strozzi, que comandava tais operações, pereceu no desastre militar da Batalha Naval de Vila Franca. Visto isso, percebe-se que a região onde a denominada Casa do Cão foi encontrada localiza-se dentro do território explorado pelos franceses. Soma-se a isso o fato de existirem naquela região tribos indígenas, inclusive tapuias, descritas num documento francês. Conforme registra o primeiro bispo de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota, em seu livro História de Sobral, os areriús habitavam uma e outra margem do rio Acaraú. Eram bravos e indóceis e pertenciam à raça dos tapuias. Aliado a isso, vale salientar que as técnicas utilizadas na construção da Casa do Cão não batem com as características das construções típicas dos nativos que habitavam essa região. Por fim, a localização estratégica em que foi levantada a edificação, que permite uma visão ampla da região, além de possuir uma nascente de água potável. Por esses e outros fatores, há grandes suspeitas de que a Casa do Cão, ou Casa de Pedra, teria sido construída entre os anos de 1540 a 1580 pelos indígenas sob a orientação dos franceses, com a finalidade de servir como uma espécie de forte, onde os exploradores estariam a salvo das investidas portuguesas enquanto supervisionavam o trabalho dos indígenas que abasteciam os navios franceses de produtos brasileiros. Apesar dessa explicação puramente técnica, a cultura lendária popular, que cunhou o termo Casa do Cão, ainda permeia a região e deu ao local um ar místico e misterioso, o que faz cada vez mais aumentar a vontade de visitar e conhecer essa tal Casa de Pedras. Bom seria se a administração pública da região se interessasse em preservar tal patrimônio histórico, desapropriando e reservando verbas para que fossem feitas pesquisas arqueológicas a fim de entendermos os detalhes que permearam essa edificação e aqueles que dela usufruíram, pois faz parte não somente da história da cidade de Senador Sá, mas sim do Ceará, bem como do Brasil.